Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. O envelhecimento populacional já é uma realidade em todo o mundo. Não à toa, cada vez mais as pesquisas são realizadas em busca de melhorias na qualidade de vida da população acima de 60 anos. Isso ocorre devido a diferentes fatores, como, por exemplo, a queda da fecundidade e da taxa de mortalidade infantil, mas também tem relação direta com a melhoria da qualidade de vida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com dados de 2018, uma pessoa aos 60 anos no Brasil apresentava a expectativa de alcançar, em média, 80 anos para os homens e 84 para as mulheres. O Brasil, segundo o censo de 2022, tinha em torno de 38 mil pessoas com 100 anos ou mais, um crescimento de 67% em relação a 2010, sendo que essas pessoas eram, em sua maioria, do sexo feminino. No entanto, o Brasil está envelhecendo antes de se tornar um país rico, completamente diferente do contexto de países de alta renda, o que de fato constitui um desafio. Mas também, por outro lado, pode proporcionar novas e diferentes soluções e oportunidades. É a partir desse contexto que hoje nós vamos conversar com a doutora Carla Giacomin, é uma geriatra de Minas Gerais, associada à SBGG e representante e consultora da OMS para as questões de políticas públicas e cuidados de longa duração. É um prazer ter você aqui conosco, Carla. Vamos então ao nosso bate-papo. Prazer é meu, Naira, e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Para nós é uma honra ser parte da SBGG. Então vamos lá, Carla. A nossa ideia é conversar um pouco sobre a questão da longevidade. Você é a pessoa indicada para conversar com a gente sobre isso. Então eu vou fazendo algumas perguntas, mas sinta-se à vontade para interferir e responder da maneira que você quiser. Então vamos lá. O crescente aumento da longevidade tem impactado no aumento das demandas por serviços de saúde, previdência, assistência social e outros. O aumento da expectativa de vida, assim como o estilo de vida e o comportamento assumidos por boa parte da população, torna as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes, por exemplo. Por outro lado, o fato de uma sociedade envelhecer não pode ser visto sempre como algo necessariamente ruim. Inclusive, pode ser um sinal de sucesso. Carla, como você entende que é possível lidar com esse desafio e, simultaneamente, promover um envelhecimento que seja digno, saudável e até sustentável? Mayra, eu acho que essa pergunta sua é a pergunta dos, 50 milhões de dólares, né? Como que a gente consegue trabalhar o envelhecimento em um país tão marcadamente desigual? E essa desigualdade, ela se revela e se concretiza na velhice. Porque a velhice ela é o resultado das circunstâncias da vida das pessoas e também das escolhas que são feitas. Só que nem todas as pessoas têm escolhas, né? Então, a gente, às vezes, cobra de uma pessoa que não envelheceu de uma forma saudável, ativa, como se fosse culpa dela não ter alcançado a velhice nessas circunstâncias, nessas condições. Por isso que eu acho que é tão fundamental que a SBGG discuta a repercussão do envelhecimento no âmbito das políticas públicas, né? Porque o nosso país, ele precisa ser apoiado por políticas públicas para garantir um envelhecimento de qualidade para mais pessoas. A gente não pode esquecer que 70% das pessoas idosas hoje recebem menos de 2 salários mínimos e 80% delas dependem exclusivamente do SUS. Então, a defesa de políticas públicas inclusivas e a defesa da redução da desigualdade tem que fazer parte de todo o currículo de um bom geriatras e especialistas em gerontologia. Não dá para a gente tratar apenas do indivíduo, nós temos que pensar na nossa coletividade. Eu acho que esse é um desafio que está colocado. Com certeza, né? Eu acho que uma coisa importante que você traz, Carla, é essa perspectiva de que não nos basta cobrar do indivíduo, né? Nós temos que analisar como é que foi a história de vida dele, que condições ele envelheceu. E as políticas públicas, elas existem para serem efetivadas, não ficarem no papel, né? E muito do que nós temos das boas políticas públicas no Brasil continuam lá no papel, guardadas, sabe-se Deus para quando serem colocadas em prática.
Outra coisa importante da gente discutir é um pouco o resultado, um pouco do que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Todos nós sabemos, a mídia divulgou insistentemente que a expectativa de vida foi reduzida em 4,5 aproximadamente anos, especialmente entre 2019 e 2021, por causa do número de óbitos, né? Hoje, né, nós já superamos essa redução da expectativa de vida? Será que já superamos? E qual a consequência a médio e longo prazo dessa fase tão difícil, tão ruim que nós tivemos, essa redução da expectativa de vida da população brasileira, desse momento que trouxe como uma das consequências essa redução da expectativa de vida? É incrível, Naira, que a gente pensa que a pandemia ficou longe, né? E a pandemia foi anteontem, né? A gente não pode perder aquilo que a gente aprendeu com a pandemia. A gente tem que, de fato, consolidar aquilo o que a pandemia trouxe para nós de positivo. Haja visto esse podcast que nós estamos fazendo aqui à distância, né? Quer dizer, o mecanismo de comunicação foi facilitado, de troca de informações foi facilitado. Mas quando a gente pensa na lógica da expectativa de vida, o que a gente observa? É que houve um declínio de expectativa de vida exatamente pela morte de muitas pessoas. Vamos saber que nós temos mais de 700 mil brasileiros perderam a vida durante a pandemia. Algumas ou muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas se a gente tivesse tido uma atuação mais eficiente, né, do governo federal em relação a esse tema. Mas o que a gente observa hoje, de acordo com pesquisadores aqui do CDPLAR, que fizeram uma reavaliação da expectativa de vida, o Brasil voltou para a média de 75 anos e meio, ainda abaixo do que tínhamos durante a pandemia. Isso vai fazer diferença a médio e longo prazo? Certamente, fará. Mas o que eu acho mais crítico é a gente pensar o seguinte, essa diferença a médio e longo prazo, ela poderia ser corrigida a partir do investimento em um processo de envelhecimento saudável desde o pré-natal e que nos acompanhasse ao longo de toda a vida. Isso significa apostar na redução do consumo de sal. Então, a redução do consumo de sal dos alimentos tem que continuar vigindo. Apostar na sobretaxa de alimentos muito doces ou alimentos muito gordurosos ou alimentos que são sabidamente deletérios para a saúde, os ultraprocessados, né? Aqueles alimentos que são o gosto de vários sachês químicos misturados, e apostar, pelo contrário, na verdura, no legume. Nós somos um país tropical, nós temos frutas o ano inteiro. Isso poderia ser favorecido se a gente tivesse um favorecimento do consumo de qualidade pela população de baixa renda, porque a população de baixa renda vai buscar alimentação barata, e a alimentação barata, ela sai caro para a pessoa depois, né? Então é muito carboidrato, é muita gordura hidrogenada, é muita química, muito conservante, que vai nos fazer mal futuramente. Insistir no controle do tabagismo. Então, não vale nem os cigarros eletrônicos, nem os cigarros físicos, né? Todos fazem mal. Reduzir o consumo de álcool. O brasileiro está tendo cada vez mais acesso mais precoce ao álcool. Eu moro numa cidade, que é Belo Horizonte, que é considerada a cidade dos botecos. E isso não é nenhum, vamos falar assim, nenhum título de grandeza. Pelo contrário, isso aumenta o risco da violência urbana ligada ao álcool, dos acidentes de trânsito ligados ao álcool, da violência, de toda forma de violência, além dos problemas de saúde que o próprio álcool traz para o corpo, né? E promover a atividade física. Então, assim, também postar nessa mudança de hábitos para o nosso país é fundamental. Então, criar ambientes propícios à prática de atividade física e criar ambientes propícios ao convívio com a natureza. Nós estamos nos distanciando da natureza e isso faz muito mal para o corpo e para a mente de cada um de nós. Então, eu estou entendendo que uma das questões importantes que você está trazendo é que não bastam só as políticas públicas, mas basta o incentivo para que a população crie novos hábitos, né? É isso, eu acho que reduzir o consumo de álcool, não incentivar os jovens a beber tanto como a gente vê, a meninada começou a beber muito cedo hoje, você tem toda a razão, né? Você passa na porta de um barzinho, você vê meninas de 17, 18 anos
com a cerveja na mão, né, 16 anos. Então, eu acho que muito do que você colocou deve ficar registrado para a gente, né? Acho que cabe a gente, como sociedade, trabalhar um pouco nisso também, você não acha? Eu acho que não é responsabilidade unicamente governamental, acho que um pouco da população também. O que você acha? Eu acho Estou que errada? não, eu acho que ambos têm que se comprometer. O governo, porque ele tem que negociar com as indústrias alimentícias, que são indústrias fortes, né? Para mudar os rótulos, para reduzir a quantidade de sal. Eu acho que as pessoas não sabem, mas o brasileiro consome 3 vezes o teor, a quantidade de sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a nossa carne é hipersalgada, os nossos alimentos têm muito mais sal do que precisam. Nós também temos, a maior parte dos nossos legumes são refogados, não são legumes que são comidos crus. Isso graças ao nosso passado de vermes, né, de verminoses. Então, tinha que ferventar até mesmo várias verduras, né, couve, almeirão, tudo isso aí vai para a frigideira. Então, a gente tem... Tudo tem que fritar, colocar, né? Então isso é importante. Você está trazendo dados extremamente importantes e que não são tão discutidos ou tão desvelados, eu imagino. E aí agora tem uma pergunta que particularmente eu sempre quis fazer para algum geriatra de uma maneira mais assertiva, como eu vou fazer agora. Será que ter uma família com pessoas longevas significa que você também vai ser longevo? A minha avó faleceu com 103 anos e eu sempre brinco, cara, dizendo que essa é a minha esperança, que eu siga aí a genética da minha avó. Mas eu quero saber realmente o que é mais importante para ser longevo, a genética ou os fatores de risco modificáveis? Olha, eu acho que tem muito brasileiro confiando demais na genética, sabe? Eu também sou neta de uma avó que morreu com 102 anos, a outra avó morreu com 96, então assim, a gente tem uma genética que nos favorece, mas se a gente não incluir os hábitos de vida, mudar os comportamentos, essa genética não vai prevalecer, porque hoje a gente trabalha muito com a epigenética. O que é isso? Quais fatores ambientais favorecem ou dificultam a expressão de determinados genes, né? Então, a gente sabe hoje que numa família que tenha pessoas com diabetes do tipo 2, 70% a 90% dos casos serão preveníveis se as pessoas mudarem os hábitos, né? Então, os hábitos fazem muita diferença na expressão da genética. É claro que se eu tenho uma genética dominante, isso aí, com hábito ou sem hábito, isso vai prevalecer. Mas eu estou dizendo do que é possível modificar, a gente tem que estar sempre atento, né? Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para mudar. A gente tem que estar sempre apostando na promoção da saúde, apostando em comportamentos preventivos, apostando no letramento em saúde, né? Aprender a cuidar melhor de cada um de nós. Eu acho que esse também é um compromisso que a SBGG tenta cumprir, né? Mas que nunca vai conseguir sozinha, né? A gente tem que estar criando parceria com outras sociedades, com o poder público, né, para apoiar esse tipo de atitude. Muito bem. Bom, vou continuar confiando, mas continuar nos meus hábitos saudáveis. Uma coisa também que tem sido alvo de muita pesquisa e acho que também de muita conversa, agora mesmo eu vinha no rádio e ouvi um repórter numa rádio falando exatamente sobre isso que eu vou perguntar para você agora, sobre a questão da necessidade que as pessoas têm de usar cada vez mais filtros nas redes sociais, né, para aparecer na câmera, para aparecer na internet, para mostrar aquilo que realmente não é. Especialmente jovens, né, que usam filtros para alterar a imagem e mostrar parecer que está mais jovem, que tem um rosto perfeito, que não tem nada na pele. E aí isso faz com que os indivíduos, além de buscarem incessantemente os procedimentos estéticos, a gente vê que isso se transformou numa coisa extremamente banalizada, levam também os indivíduos a usar muita suplementação, tratamentos caros sem nenhuma evidência científica. E a gente da geriatria e da gerontologia sabemos que a longevidade não vem dentro do soro e nem da cápsula. Então, como você acha que a gente poderia usar alguma estratégia, ou qual estratégia seria mais adequada para a gente orientar a pessoa idosa no consultório, a pessoa idosa que a gente atende no serviço público, a orientar esse indivíduo e a sociedade de maneira geral
sobre o que realmente faz a diferença para afastar o charlatanismo e envelhecer com mais saúde, ser um indivíduo longevo, mas um longevo com qualidade. Você acha que a gente encontra alguma estratégia ou você sugere alguma estratégia que possa facilitar isso? Eu acho que a competição é muito desleal, né, Naira? Então, assim, as pessoas não querem ouvir frases do tipo, você tem que mudar seus hábitos. É muito mais fácil eu tomar uma cápsula, é muito mais fácil eu acreditar num soro milagroso, é muito mais fácil eu tentar resolver problemas de uma forma muito ilusória, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente entender que a resposta não é tão simples assim, né? Eu ontem mesmo peguei um aplicativo, usei um aplicativo e o motorista estava falando comigo, a senhora é do tipo que prescreve hormônio para todo mundo ou não prescreve hormônio para todo mundo? Aí quando eu falo que eu não sou do tipo que prescreve hormônio para todo mundo, que a gente tem que avaliar se o hormônio é válido ou não é válido, se é necessário ou não é necessário e tal, aí ele me responde assim, mas eu vi lá no Instagram que teve um médico que era contra, e aí depois o cliente dele passou a usar, e esse médico falou, eu quero ir no médico que prescreveu. Quer dizer, a gente tem que estar o tempo todo falando aquilo que ninguém quer ouvir, né? Seria muito, muito bom se a gente tivesse o elixir da juventude, mas essa é vamos falar, uma busca, né, que nos acompanha desde a pré-história. Então, assim, não é por aí. Eu quero envelhecer bem, então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu tenho que cuidar da minha comunidade, né? Eu tenho que realmente assumir hábitos saudáveis, não só para mim, mas para a sustentabilidade até do planeta, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde trabalha muito com a lógica de uma saúde única, né? Uma saúde que proteja os animais, que proteja o ambiente, que proteja o ser humano, né? O ser humano é tão animal quanto os outros. Ele não pode ficar achando que ele está acima da lei. E aí, Naira, quando você fala assim, será que a gente consegue? Eu acho que a SBGG se esforça e tem trabalhado muito, tem ocupado espaços em audiências públicas, tem ocupado espaços aqui no jornalismo, né? No jornalismo de qualidade, nas entrevistas com jornais, com blogs. Eu acho que esse é o nosso papel e a gente não vai se furtar a ele. Até prova em contrário, os conselhos para envelhecer bem são os mesmos. Não fumar, beber com moderação, praticar atividade física, alimentar bem e ter amigos, né? Investir no seu capital de amizade, no seu capital familiar, né? No seu capital de propósito de vida, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Você pode mamar hormônio, se você não tiver esse restante aí, não vai funcionar, né? Então, eu acho que assim, a gente esclarece para todo mundo que está nos ouvindo que não valem suplementos vitamínicos, hormonais, se não existir a necessidade. Várias meta-análises, várias pesquisas científicas não encontram evidências nesse sentido. Então, as pessoas não precisam gastar dinheiro com isso e perder a saúde com isso. Vamos trabalhar melhor? Vamos lutar por uma saúde sustentável para todo mundo, né? A partir de bons hábitos. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. É isso que você coloca, é algo muito importante. Até me chamou a atenção. A hora que eu estava vindo para casa hoje, a reportagem na rádio era exatamente sobre isso, falando desse exagero, dessa necessidade de se mostrar lindo, bonito, maravilhoso, sempre jovem, né? Isso é uma das coisas que a gente tem negativas nessa questão da mídia, né? Mas eu acho que a SBGG sim faz o seu papel, eu acho que a gente tem feito isso incessantemente, como você mesmo colocou. Hoje, por exemplo, está sendo uma oportunidade importante da gente ter essa troca com alguém que domina o assunto, com alguém respeitado no meio e que pode realmente mostrar o outro lado da moeda aí, diferente do que a gente tem visto no dia a dia. Olha, muito obrigado, Carla, foi uma alegria falar com você, ter a sua participação nesse nosso podcast. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Naira, conte sempre com a gente, né? A gente está na mesma luta contra o idadismo. Isso, diríamos, somos todos SBGG, né? Somos todos SBGG, mais do que nunca, né? E eu acho muito, desculpa, mas eu acho muito divertido que as pessoas falam conosco assim, mas como que o Brasil está envelhecendo, né? Como
como que ele está envelhecendo, né? A gente alerta para isso há quantos anos, né, Naira? Meu Deus do céu, há 500 anos que a gente fala a mesma coisa, às vezes eu acho que a gente, meu Deus do céu, fala, e aí você vê um retrocesso de repente, né? Isso às vezes dá um desânimo, mas a gente tem que seguir em frente. Eu acho que é o nosso papel. Acho que há mais tempo que você ainda, né, pela idade, a gente está batalhando sobre isso, e é tão bom quando a gente tem aluno como é você, que a gente encontra uma ressonância, né, no que a gente está dizendo. Isso é maravilhoso, mas é uma luta, é uma guerra, eu diria, é uma guerra diária para a gente estar trabalhando todas essas questões. Mas muito obrigada mesmo, viu? Beijo carinhoso. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.